Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians quer Arthur, ex-Grêmio. E o Wesley foi oferecido ao Timão. Vamos acompanhar aí tudo sobre o mercado do Corinthians. O mercado de transferência segue a todo vapor no Corinthians. Marcelo Bazege vai contar qual jogador aparece na mira do Timão. Boa noite, é isso. O técnico Fernando Diniz está em busca de mais um volante para o elenco corintiano, já visando a retomada das competições neste segundo semestre, e tem apontado um jogador como uma opção um tanto quanto surpreendente. Arthur, ex-volante da seleção brasileira, com passagens pelo Barcelona, pela Juventus, estava no Grêmio, não conseguiu permanecer no tricolor gaúcho, é considerado um atleta caro e até por isso internamente o Corinthians vê como pouco provável a chegada de Arthur ao Parque São Jorge. De todo modo, é um atleta que está na mira do Corinthians, o Corinthians que enfrenta graves problemas financeiros, tem de lidar com um transfer ban por causa da dívida não paga envolvendo José Martínez e também o Philadelphia Union dos Estados Unidos, e ainda também precisa renovar o contrato de alguns atletas que já podem deixar o clube de graça ao fim da atual temporada. Então a situação é bastante difícil para o Corinthians, mas o técnico Fernando Diniz segue sonhando. Transfer ban atrás de transfer ban. Quando acaba um, já chega outro no Corinthians, né? Bom, eu quero saber aí do Paulo Sérgio e do Alexandre Silvestre sobre o Arthur, que não parece que foi bem no Grêmio, mas é uma aposta do Corinthians. Por que o Corinthians quer o Arthur? Paulo Sérgio? Bom, primeiro que o Grêmio não está jogando bem e o Arthur joga sozinho nesse time. É um belo de um jogador, é um jogador experiente, é um jogador que sabe jogar, é um jogador que não foge das jogadas, é completamente diferente dos jogadores que o Corinthians hoje tem no plantel, Ronieri, Charles, Matheus Pereira, eu não sei se o André vai ficar, vai sair, ou tem essa coisa, tem um Alan, então é um jogador que se puder vir para o Corinthians vai ajudar e muito. E ainda é jogador para ser titular, não é jogador para compor elenco, não. É jogador titular. E ele se encaixa perfeitamente no esquema de jogo do Diniz, porque ele é um volante, para dizer o termo moderno, é um volante construtor. Ele é um volante que sabe jogar, que tem visão que vai buscar a bola lá na defesa, faz as triangulações a partir da defesa para o meio campo. Então seria um sonho para o Fernando Diniz ter uma peça dessa no meio campo do Corinthians. Ô Paulo, e até o final do ano tem 7 atletas aí que estão com um contrato aí praticamente encerrados com o Corinthians. O contrato chega ao fim e já podem assinar um pré-contrato. O André Ramalho, o Hugo, não o goleiro, o outro, o Anrileri, o Memphis, que o contrato encerra agora, a gente não sabe se vai renovar, então é mais um ainda, são 8. Carrillo, Lingard, Labiá, Vitinho e o Garro. E aí? Garro? Não, o Garro não sei porque que eu pus o Garro aqui. E aí, desses aí, quem que faria mais falta se saísse do Corinthians? O Lingard tem que ficar, o Carrillo tem que ficar. O Memphis também, toda essa situação, mas se ficar, o Memphis ainda bem que a Holanda não foi pra frente, né? Se não foi pra frente, aí não tem aquele negócio de um monte de time querer o jogador Ao que consta, não tem nenhuma proposta de outro clube pelo Memphis. Mas qual era a expectativa? A expectativa é que se ele fosse para a Copa do Mundo, surgisse alguma proposta, ele poderia sair do Corinthians. Ele não estava jogando nada no Corinthians, não jogou nada na Holanda. Então, eu estava agora esse final de semana com o André Ramalho, o André conversando com ele, provável que ele vai ficar. Ah, é? É, bem provável que o André Ramalho fique. Tá. E assim... Desses todos, para mim, o que não pode sair é o Carrilho. André Ramalho, o Carrilho, Lingard e Memphis. Esses não, mas a gente está falando daqueles que estão com o contrato por vencer, né, e que podem já assinar um pré-contrato. Aí o Memphis não se quadra, porque o Memphis, né, vai acabar o contrato agora. Mas para mim, desses aí que estão por vencer o contrato e que poderiam assinar um pré-contrato com outro clube, o Carrilho, para mim, é o jogador mais importante. Aí depois eu vou meio que na tua linha também. É o Lingard em segundo, o André Ramalho. Muda a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o Então, produto. Paulo, o André Ramalho deve renovar com o Corinthians, Ele é isso? A informação que você tem. Ele deve já entrar em conversações. E até porque é um jogador importante. Muitos torcedores criticam, mas é um jogador importante. Teve boas fases no Corinthians e ainda mais com esse transfer ban. Como é que você vai fazer? Como é que vai fazer? Não pode contratar.
segura quem pode segurar. Segura, peão! Tá a festa do peão acontecendo lá em Barretos, hein? E agora tem negociações avançadas para fechar com Wesley, ex-Corinthians, que estava no Real Sociedad, que pertence ao Nasser, né, Bruno Andrade? Ele ainda tem contrato com o time saudita, é isso? E que foi treinado pelo JJ, pelo Jorge Jesus, não deu muito certo, foi emprestado para o futebol espanhol, para a Real Sociedad, fez somente 5 jogos, ou seja, não deu certo, volta para a Arábia Saudita, ele tem contrato vigente com o Al Nassr. Essa informação, antes que fiquem com milindre e perseguições, o Central da Toca ontem, ao longo do dia, contou essa história do interesse do Cruzeiro na contratação do Wesley, ex-Corinthians, ex-atacante do Corinthians, enfim, foi vendido pelo Corinthians, inclusive, por 20 milhões de dólares para o Al Nassr. O que eu tenho aqui a mais, e até publiquei isso ontem, e reforço agora aqui, essa negociação é por empréstimo, não é uma compra, é por empréstimo e está avançada. Não vou falar que está feita porque não assinou, ainda tem umas coisinhas ali a serem resolvidas, mas é um empréstimo sem taxa, ou seja, o Cruzeiro não paga nada. Eu não tenho em relação a valores de salário, tá? Isso eu vou tentar descobrir nos próximos dias, mas taxa de empréstimo o Cruzeiro não paga porque não tem. E também não tem opção de compra. E depois cada um pode discutir se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho sempre muito ruim, caso se confirme, tá, essa informação, você contratar um jogador sem ter uma opção, sem ter o poder de ter um valor fixo para contratá-lo caso dê certo. Mas a informação que eu tenho é essa, sem taxa de empréstimo e também sem opção de compra ao término do empréstimo. O Cruzeiro consegue o PEC e agora caminha para conseguir o Wesley, 2 jogadores de beirada, 2 atacantes jovens de beirada. Boa, Bruno Andrade. Perguntaram aqui no nosso chat, já vou jogar a bola para o Hernan para falar sobre o São Paulo, e a pergunta do nosso Diogo falou sobre Gabriel Jesus. Perguntaram aqui no nosso chat sobre Arthur no Corinthians. Arthur, ex-Grêmio, que pertence ao Juventus da Itália. De fato, o Corinthians foi atrás dele, tá? O Corinthians fez uma consulta, uma sondagem, buscou saber de condições de negócio, mas o que eu vi de uma fonte é que atualmente, abre aspas, atualmente o salário não cabe no clube. Então o Arthur, ele saiu do Grêmio porque o Grêmio não conseguiu pagar o que o Arthur pedia, essas questões salariais, pesou nos cofres do Imortal, e o Corinthians tem muito interesse, é um pedido do Fernando Diniz, que gosta muito do futebol do Arthur, mas o Corinthians considera inviável no momento. O Corinthians gosta, o Diniz consultou, pediu, o Corinthians foi atrás, buscou condições de negócio, mas viu que para o atual orçamento do Timão, que é enxugar em algumas partes ali e também ter vendas no mercado da bola, que, por exemplo, André, que é o volante que a gente sempre fala aqui no Fala Fonte, sobre a situação dele, Bidon, alguma dessas joias do Timão deve ser negociada nesse meio do ano, porque o Corinthians precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa. Então, já que está nessa política de reduzir custos, o salário do Arthur inviabilizaria um possível negócio. Então, é um jogador que interessa. No momento está descartado, mas assim, vai que ele diminui o valor, as coisas mudam ali. Então, por enquanto é isso. A situação não vai mudar nesse momento. Interesse existe, mas é inviável financeiramente. André Hernan, estão falando aqui no nosso chat, perguntando de Vasco, negociações do Cruzeiro assustam, ô Laura. Que isso, mas são 2 pontas bons, eu acredito. O Cruzeiro precisava de jogadores de beirada de campo, né? Tem o Kenny Arroio, que agora está passando a ter a carreira gerida ali pela galera do Caio Jorge, ele é pelo Marquinhos. E o Wesley, que está bem perto de virar reforço do Cruzeiro, poderia ter voltado ao Corinthians. Informação exclusiva, o atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Al Nassr, foi sugerido ao Corinthians antes de abrir conversas com o Cruzeiro. Até pela relação que ele tem com o Corinthians, clube que o formou, Wesley deu preferência ao Timão. O grande problema é que mesmo diante da possibilidade de um empréstimo gratuito, o negócio ficou caro para o Corinthians. É que o Wesley ganha cerca de R$1,5 milhão por mês na Arábia Saudita e pretende manter seus vencimentos mesmo emprestado no futebol brasileiro. O Corinthians gostou da possibilidade de ter o Wesley, mas avaliou completamente fora da realidade, especialmente nesse momento em que o Corinthians deve para muita gente. Problemas com o transfer ban na FIFA, problemas internos, dívidas com jogadores do time principal, de base e também futebol feminino. Seria um contrassenso, diante de tanta crise, buscar um jogador
cujo custo é de R$1,5 milhão por mês. O Corinthians agradeceu o contato, mas descartou a contratação do Wesley, que avançou nas tratativas com o Cruzeiro. A tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas. Empréstimo gratuito com opção de compra, o Cruzeiro assume 100% dos vencimentos do jogador, que deixou uma razoável impressão lá no futebol saudita e esteve nos últimos 6 meses emprestado na Real Sociedad, onde não foi bem, tendo ficado a maior parte do tempo no banco de reservas. Foram apenas 5 aparições. No Cruzeiro, ele se junta a Gabriel Peck, outro reforço contratado para a ponta, além de Arroio e Sinesterra, que eram os atacantes de velocidade que já faziam parte do elenco. O Bruno Rodrigues, que pertence ao Palmeiras, é outro atleta para essa função de ponta que disputará a posição. O Corinthians teve mais um dia de preparação para a retomada do calendário. Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz dividiu a atividade em 2 períodos, com trabalhos de finalização e força nos campos do CT Joaquim Grava. Os atletas também assistiram a uma palestra sobre a prevenção ao doping. Segundo as informações divulgadas pelo clube, o elenco teve uma conversa com Fernando Soleira, médico especialista em antidopagem FIFA, Conmebol e CBF, e Lucas Berardi, professor de pós-graduação de odontologia do esporte da USP, sobre doping no futebol profissional. Pela manhã, o técnico Fernando Diniz trabalhou posse de transição em um exercício de tração com finalizações. Nele, os jogadores eram puxados por um companheiro por meio de um elástico e, quando soltos, chutavam ao gol. A proposta era trabalhar a força física dos atletas e a explosão. O elenco também fez enfrentamentos em campo reduzido com equipes de 6 atletas cada. Pela tarde, depois do almoço, os jogadores assistiram à palestra organizada pelo departamento médico e, na sequência, ficaram na academia. O atacante Memphis Depay ainda não está integrado ao elenco. O holandês foi liberado para aproveitar as férias depois de sua participação na Copa do Mundo 2026. O zagueiro Gustavo Henrique segue trabalhando na parte interna do CT, realizando exercícios de fortalecimento. Zaccaria Labiat não participou da atividade do Corinthians nesta quarta-feira. O meio-campista marroquino permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava para tratar um desconforto na coxa. O departamento médico do clube optou por preservar o jogador de 33 anos do treino para evitar o agravamento do problema. A tendência é que ele retorne aos trabalhos em campo nos próximos dias. O Corinthians volta a entrar em campo na tarde do próximo domingo, às 16 horas, contra o Cascavel, em amistoso que acontecerá no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel.